dia, pessoal. Eu sou Sônia Monteiro, sou médica de formação, apaixonada por saúde e nutrição e tudo que tem a ver com esse universo menos médico, eu diria. Eu trato muito mais prevenção do que doença propriamente dita. Também sou empreendedora, né? Estou aqui nesse mesmo barco de vocês. Mãe, tenho 2 crianças. E vim falar para vocês um pouco sobre saúde e empreendedorismo. Por quê? Porque o que é um empreendedor? Um empreendedor é uma pessoa que faz o quê? O que é que um empreendedor faz? Alguém tem alguma ideia? Qual é a função de um empreendedor? Por que a gente resolve empreender? Resolver problemas. Qualquer empreendedor ele é muito bom em resolver problema. Todo tipo de problema. Problema financeiro, problema fiscal, problema de cliente, problema de funcionário. É só problema. Empreendedor só tem problema. Ele acorda e vai dormir resolvendo BO. Isso é uma característica de todo empreendedor. Ninguém que gosta de uma vida calma resolve empreender. Ninguém. Porque não tem sossego. Você não tem durante muito tempo. Eu acho que, né, quando a empresa já está madura, você tem ali um sossegozinho. Mas até então. Só que tem um problema que ele não se liga, que é a saúde dele. O empreendedor não entende que, se ele não tiver saúde, ele não tem empresa. Porque quem vai resolver os BO quando ele estiver doente? Se ele se internar, e se ele adoecer de uma coisa crônica? Se ele precisar de uma diálise, entendeu? Então, é muito triste ver que quando o empreendedor nota que ele precisa se cuidar, já não tem mais tempo, já não adianta mais. Ele já infartou, já teve uma coisa grave. E aí não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Aí alguém vai assumir a empresa. Aí os BO vão ser resolvidos de outro jeito por outra pessoa. Então, o desafio do empreendedor é esse. A gente tem que ter 3 coisas. Isso aqui eu tirei de um livro que chama O Mito do Empreendedor. Aconselho todo mundo a ler. É um livro extremamente interessante. E ele diz que todo empreendedor ele tem 3 pessoas dentro dele. Ele tem a pessoa da gestão, que é aquele que lidera, que é aquele que tem uma visão de futuro, que é aquele que tem um plano de como ele quer que a empresa seja no final. Tem a parte administradora, que é quem paga a conta, que é quem paga imposto, que é quem paga tudo que tem para ser pago, que administra o negócio, que vê se o negócio está andando. E tem a parte técnica, que a parte técnica é entregar ao paciente, ao cliente, o que ele veio buscar. Ele pagou para você para alguma coisa. Então, ele pagou por um caminhão, no caso do nosso colega aqui, ele pagou por uma consulta, no meu caso, ele pagou por... Temos uma psicóloga ali, ele pagou por uma sessão. Então, a parte técnica é entregar o produto que a pessoa veio buscar. Mas essas coisas aqui não somem, apesar da gente estar fazendo a parte técnica. Né? E a gente tem que aprender, ao longo do nosso empreendedorismo, a delegar essas 2 funções, a função técnica e a função administrativa. Por quê? Porque se a gente passar a vida inteira uma empresa de 30 anos, que depende do dono para entregar o produto e depende do dono para fazer a administração, essa empresa não tem como crescer. Porque se você está fazendo isso aqui, você não está fazendo gestão. Se você não está fazendo gestão, a empresa está indo para qualquer lugar, menos para o lugar que você quer. Porque se você não é você quem dita o caminho, quem é que vai ditar? Se é o dono da empresa não sabe onde está indo, quem é que vai dizer? E você só consegue fazer gestão se você largar esses outros 2. Largar no sentido de delegar. E aí a gente entra nesse looping aqui, né? Faz gestão, faz administração, técnica, vive nessa confusão eterna e se esquece que a gente existe. E aí vem a pergunta, quem cuida de tudo? Quem cuida de vocês? Ninguém, né? Tem coisa que só a gente pode fazer por a gente, né? Então, apesar de o empreendedorismo ser o motor da economia, ninguém está olhando para esse motor, ninguém está olhando para esse... Não tem mecânico para cuidar desse motor. Então, eu trabalho com 2 pilares na minha clínica principais, que é o pilar da medicina do estilo de vida, que pouca gente conhece, principalmente aqui no Nordeste, e com medicação anti-obesidade. Eu uso muito a medicação anti-obesidade. E eu vou falar por que eu trabalho com esses 2 pilares e por que eu acho eles muito importantes.
Medicina do estilo de vida é uma medicina que fala sobre prevenção de doença. Eu não estou interessada em tratar o que já se instalou. Não quer dizer que eu não trate. Se você já tem hipertensão, eu vou continuar tratando sua hipertensão. Mas o meu objetivo é que essa hipertensão deixe de existir, ou pelo menos você precise o mínimo possível de medicamento para tratar sua hipertensão. Por quê? Porque 75%, quase 75% das mortes mundiais são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Isso quer dizer o quê? São doenças que a gente adquire ao longo da vida por estilo de vida errado. Ou seja, só 25% das pessoas do mundo morrem por doença de verdade. Doença que não tem como evitar. Um câncer, um sarcoma que não tem como evitar, um acidente, uma coisa que não tem como evitar. Uma infecção. Fora isso, a gente morre de quê? O que é que mais mata no mundo hoje? AVC e infarto, que são doenças cardiovasculares. Doenças pulmonares não associadas à infecção, que é cigarro e obesidade também, porque a TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, mata muito e é associada à obesidade. E a terceira causa é câncer. Até 16 tipos de câncer estão associados à obesidade. Entre eles, câncer de mama, 3 deles só pegam mulher, mama, endométrio e ovário. Então, se a obesidade ela é ruim, ela é muito pior para as mulheres. Tá? E vários outros cânceres, câncer de intestino, câncer de estômago, todos eles estão associados, tireoide, eles estão associados. Então, por isso que a minha vida não é tratar essas doenças, é evitar que elas cheguem, ou pelo menos fazer com que elas cheguem o mais tarde possível. Quer dizer que nunca vai chegar? Não, uma hora vai chegar, não tem jeito, né? O corpo deteriora. Você pode ter a melhor máquina, uma hora ela vai deteriorar. Mas a intenção é que a gente morra de vez. Você viu a Abílio Diniz, esses dias morreu, ficou internado 3 dias, morreu. Por quê? Porque o que a gente não quer é que o paciente fique 10 anos numa cama. O que a gente não quer é que a pessoa perca anos de vida de qualidade com filhos, com netos. Por quê? Porque ela desenvolveu doenças que ela não precisaria ter. Se ela cuidasse minimamente da saúde dela. Tá? E priorização à saúde, né? Quem tem saúde tem vários problemas. Quem não tem saúde só tem um problema. Se você adoecer hoje, precisar se internar para uma cirurgia, você não tem mais problema nenhum. É só esse. Então, a minha intenção é que vocês tenham sempre muitos problemas. De preferência, muitos problemas criados por vocês mesmos, e não trazidos por outras pessoas. Problemas criados porque vocês inventaram de fazer uma empresa, problemas criados porque vocês inventaram de crescer a empresa, porque vocês inventaram de, sei lá, atrasar um imposto, que seja. Mas que sejam problemas que vocês escolheram, e não um problema de saúde que você não estava consciente de que você podia agir antes desse problema chegar. Os pilares da medicina do estilo de vida, todos a sua avó já falava. Nenhum é novidade para ninguém. Sono, desliga essa TV e vá dormir. A sua avó já lhe dizia isso quando você tinha 6 anos. Ela já mandava você dormir cedo. Alimentação, não come essas porcarias. Ela já dizia isso também. Todo mundo já viu isso da avó. Vá jogar bola com seus primos. Sai de dentro de casa e vai botar o pé no chão, vai correr, vai arrumar serviço, vai arrumar o que fazer. Não chore, meu amor, já vai passar, não foi nada. Gerenciamento de estresse. Meu amor, foi só uma quedinha, raladinho, vai embora brincar de outra coisa. Esqueci isso aí, não dê atenção a isso aí, não. Não cresça esse probleminha, não. Não cria uma tempestade num copinho d'água, não. Relacionamentos. Esse menino é filho de quem? Quando ela perguntava, esse menino é filho de quem? Não é porque ela tivesse nada contra a criança. Ela queria saber em que ambiente essa criança estava inserida. Ela queria saber se o pai bebia, se a mãe apanhava, se o pai não era, sei lá, drogado, se a família era uma família que ela ia deixar você andar. Por quê? Porque relacionamento importa. Por isso que nós estamos aqui, porque relacionamento importa. Então, quando ela perguntava isso, não era por preconceito, não era para saber se era rico ou pobre. Ela queria saber se esse ambiente era adequado para você estar. E ela tinha essa sabedoria que a gente não tem mais.
E álcool e drogas, né? Não vá beber como seu tio quando crescer, não vá virar cachaceiro, não vá por esse caminho. Ela dizia isso também. A gente sempre, todo mundo teve um tio, um parente, né, que era meio desmantelado, que não teve nada na vida porque vivia bêbado. Então, tudo isso aqui a gente já sabe. Nada disso aqui é novidade, gente. Nada. A avó de vocês já dizia, vocês já sabem tudo isso aqui. Só que por algum motivo a gente cresceu. A gente, como dizia minha avó, a gente endureceu as costas. E a gente olhou para isso aqui e fez: ah, não quero dormir cedo. Não quero ter que comer comida saudável. Não quero ter que fazer exercício, é muito chato. Eu não quero ter que pensar no que é que eu vou me estressar, eu não vou me estressar, vou me estressar com qualquer coisa. Chegou me estresse, chegou um WhatsApp, eu já vou olhar, já vou me estressar, já vou devolver pé da vida aqui, porque eu não sei para que me mandaram isso aqui. Ah, não tô nem aí, não. Vou ficar olhando esses Instagram aqui até 3 horas da manhã, porque isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é coisa besta. Não interfere em nada na minha cabeça. Não vai fazer mal nenhum pro meu cérebro. Isso aqui é normal. Isso é besteira da minha avó. E bebida, né? Vamos virar à noite, dormir bem, amanhã a gente trabalha, né? Virou adolescente, a gente acha que nada disso aqui tem valor. E aí a gente chega na vida adulta. E na vida adulta não dá para viver, né? Com isso aqui tudo bagunçado. Não dá. Você tem filho, você tem trabalho, você tem. Só que alguns desses hábitos a gente já não tem mais. A gente já não liga mais para nada disso. E aí agora a gente tem que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta não precisa ser penoso. A partir do momento que você entende isso aqui como uma coisa que vai levar você mais longe, deixa de ser penoso e passa a ser uma coisa necessária. Você passa a entender que você precisa. Então, a primeira coisa que eu peço, se vocês não fizerem nada, nada da vida de vocês, a única coisa que vai melhorar a qualidade de vida de vocês, sem esforço, se chama sono. De todos os pilares, esse é o mais importante. Eu sou médica, eu trabalho com emagrecimento, era para eu estar aqui falando de dieta. Não é de dieta que eu vou falar. É o que eu menos vou falar. Por quê? Porque se você não dorme, você não come direito, não tem como. Não tem como você tomar uma boa decisão no outro dia de manhã. Seja ela uma decisão financeira, seja ela uma decisão de saúde, seja ela uma decisão alimentar, se você está morrendo de sono. Se você está de ressaca. Se você está morrendo de cansado, você não vai produzir, gente. Não tem mistério. Se não fosse para a gente dormir 8 horas por noite, esse comportamento não teria sido selecionado pela evolução. Todos os animais dormem, em maior ou menor quantidade. Porque isso é um comportamento essencial para a vida. O sono é o pilar mais importante. E dormir mal aumenta em 30% a sua chance de morte por qualquer causa. Qualquer causa. Quem dorme menos de 7 horas por noite tem uma qualidade de vida ruim. Nem é para dormir menos de 7, nem é para dormir mais do que 9. 7 a 8 horas são suficientes. E o sono, o horário do sono importa. O sono da manhã não é a mesma coisa do sono da noite. Por quê? Porque a gente não enxerga no escuro. Vocês já prestaram atenção que o ser humano não enxerga no escuro? Isso tem um porquê. Porque o nosso ciclo de hormônios, ele é produzido de acordo com o ritmo circadiano. Então, quando a luz bate no olho, começa a produzir cortisol, a melatonina baixa. Quando a luz some, melatonina sobe, o cortisol baixa e você consegue dormir. Então, quem fica em tela até muito tarde, não consegue dormir. Você bagunçou seus hormônios todos. Esses hormônios bagunçados vão bagunçar sua insulina. É a primeira coisa que altera. A maioria dos pacientes diabéticos, pré-diabéticos, eles estão com o sono bagunçado. Então, às vezes o paciente chega na minha sala, ele quer emagrecer. A primeira coisa que eu arrumo é o sono. Eles dizem, doutora, tem nada a ver. Eu digo, tem. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Se você não dorme, não tem chance nenhuma de você fazer uma dieta que preste. Nenhuma, nenhuma. E não vai passar dieta, não. Vou passar uma polissonografia, um exame para ver seu sono. Vou ajustar seu sono e depois a gente começa a dieta. O paciente sai meio assim da minha sala. Não adianta. Não adianta. Tá? Então, por favor, prestem atenção no sono de vocês, tá? Em relação à obesidade, a má qualidade do sono aumenta a obesidade e vice-versa. Tá? Leva a problemas respiratórios, então quem é mais obeso dorme pior, porque vai ter a apneia do sono, vai ter muito refluxo. Geralmente esses pacientes comem muito à noite, então fica com aquele tentando digerir, não era mais para ter muita comida no estômago nesse horário, né? 8, 9 horas, 10 horas da noite.
e vira um ciclo vicioso. Ele não dorme bem, aí ele engorda, aí não dorme bem, e fica nesse rolê eterno aqui, tá? Outra coisa muito importante que ainda tem a ver com cortisol, que é um hormônio que faz muito mal se ele for cronicamente liberado no nosso organismo, e que os empresários vivem assim, é o gerenciamento do estresse. Gente, se não vai mudar a sua vida daqui 5 anos, não merece 5 minutos do seu estresse. Quando chegar uma demanda que você for olhar, você vai pensar, antes de responder, você vai pensar, isso aqui vai mudar a minha vida daqui 5 anos. Se não for, a compra de uma casa, a compra de um carro, né, uma coisa grande, que escola meu filho, não vale 5 minutos do seu tempo. Ou você resolve, ou você delega, ou você ignora. Mas não vá perder a paciência com coisa que não vai mudar a sua vida. Por quê? Porque a gente evoluiu para ter estresse agudo. A gente não evoluiu para ter estresse crônico. Se você pegar um animal na savana, tem até um livro que chama, muito interessante, chama As Zebras Não Têm Úlcera. Por quê? Porque se você pegar um animal na savana, uma zebra, o leão correu atrás dela, ela vai liberar cortisol ali, ela foge, né? Ela vai dar o máximo dela ali para fugir. Depois que fugiu, acabou. Ela tá de boa. Ela não está traumatizada, ela não está estressada, ela não está irritada, ela não passa o dia todo, ai meu Deus, aquele leão correu atrás de mim, ai meu Deus, eu não posso mais voltar naquele lugar com aquele. Não, acabou, ela vai pastar o pastagem dela, não vai ter mais estresse, ela vai ter um pico de estresse de novo, quando outro leão correr atrás dela. Mas a gente acorda com o celular na cara e vai dormir com o celular na cara, resolvendo BO, que muitas vezes nem é nosso. Quantas vezes vocês não estão estressados com um problema que nem de vocês é? Porque o empreendedor resolve problema. E muitas vezes o problema nem é dele. Então, gente, vocês têm que ter consciência disso. Isso é uma coisa que se a gente não trouxer para a consciência, a gente vai agir no automático. Porque a gente aprendeu assim, os pais da gente faziam assim, os professores fazem assim, todo mundo faz assim, todo mundo se estressa com qualquer coisa. E a gente aprendeu que isso é o padrão normal. Só que aí você fica com cortisol alto, esse cortisol alto inflama o organismo porque ele atrapalha a produção de melatonina e atrapalha a liberação de glucagon, altera a insulina, altera a glicose. Então você passa o dia todo com açúcar lá em cima, porque durante o estresse agudo você precisa de uma liberação de glicose ali para você ter energia para correr. Mas de forma crônica, não existe. Tá? Não dá para viver. Não dá para viver. Por isso que saúde mental é tão importante, porque a saúde mental ela age nisso aqui. Quando você controla seu nível de estresse, é através de respiração, é meditação, espiritualidade, é umas coisas que a gente esqueceu que existe. Né? Poucas pessoas vão na igreja regularmente. Eu não estou falando de espiritualidade necessariamente religiosidade. Mas pode ser uma respiração mais prolongada, pode ser... Gente, vai se estressar, respira. Calma, deixa eu pensar. Porque se você não respira, você vai reagir, você não vai agir, você vai só reagir ao que chegou. E às vezes você vai fazer uma besteira. Você vai gritar com uma pessoa que você não precisa, você vai se estressar com uma pessoa que não precisaria, e depois para desfazer a besteira é mais difícil. Então, por favor, respirem 10 vezes, foquem na respiração. Se você respirar 10 vezes seguida, fundo, já desativa o sistema de luta ou fuga. E você já consegue pensar com mais clareza. A criatividade, quando você está com estresse muito alto, a criatividade ela não aparece, você não consegue resolver o problema. Então, se você está muito estressado, larga aquele negócio. Vá andar, tomar uma água, larga o celular, vá pensar em outras coisas, que às vezes a resposta vem. Quantas vezes você está tomando banho e vem uma resposta para uma coisa que você... Eita, é assim que faz? Quantas vezes? Porque é quando você está relaxando, você está pensando, você está usando seu sistema parasimpático. Você está deixando o parasimpático agita e o simpático você deu uma descansada nele ali. Mas geralmente é a hora que a gente para, porque a gente está o tempo todo no telefone ou o tempo todo resolvendo problema. Então, selecionem seus problemas e respirem. Isso já ajuda muito no controle do estresse. Controle de droga ou álcool, né? E álcool. Álcool é a droga que mais mata no mundo, apesar de ser socialmente aceita. 85% das mortes por droga no mundo são por álcool, tá? Ela está associada a diversas doenças. Tem 3 mortes no mundo a cada minuto por doenças associadas ao alcoolismo, tá? Aumentando o nível de violência doméstica, aumenta tudo, demência. A gente sabe, né? Não traz muito futuro, não.
Não existe dose segura de álcool para os humanos, apesar de ser socialmente aceito. Não estou dizendo para vocês não beberem nada, mas se puderem reduzir, ajuda. Por quê? Porque a dose de álcool ela importa, né? Ela é dose e resposta. Então, inicialmente, a primeira dose ela relaxa. A partir da segunda, ela vai começar a ser um excitador do sistema nervoso central. Por isso que a gente fica animadinho, falando besteira, que ela é um excitador. Então, você vai dormir mal essa noite que você beber, você vai desidratar, e aí você vai levar uma série de problemas que você não precisaria. Então, bebam, mas bebam um pouco socialmente. Lógico, não dá para viver totalmente sem álcool a maioria das pessoas. Mas não façam disso um hábito na vida de vocês, ou diminuam o máximo que puderem. Tá? Oi. Conexões sociais. Gente, tem um grande estudo em Harvard, é o estudo mais longo de Harvard. Ele levou 80 anos para ser concluído. Ele pegou pessoas em 1930, 40 e pouco, 30 e pouco, sei lá. E ele acompanhou ao longo da vida. Eles avaliaram várias funções dessas pessoas. Exames de sangue, nível de vida, condição socioeconômica, tudo vocês imaginaram. E pasmem, a única coisa que faz a vida ser mais longa e feliz são as nossas conexões sociais. Para mim, isso aqui ficou muito claro na pandemia, em que a gente esteve isolado, em que a gente não pôde fazer conexão social. Então, as pessoas com quem você se relaciona, elas impactam na sua qualidade de vida, e elas impactam muito. Quer dizer que você nunca mais vai na casa daquela sua tia chata que fica criticando tudo que você faz e comparando você com seu primo? Não. Mas quer dizer que você vai menos. Quer dizer que você vai respirar fundo antes de ir e vai se propor a não se estressar com ela. Porque não vale a energia. E se você convive com uma pessoa tóxica, que lhe critica, que lhe aperreia, que lhe perturba, que não quer ver o seu crescimento, que tem inveja de você, saia de perto. Você não é obrigado. Tá? Ninguém é obrigado a aguentar gente chata perto de si. Então, isso aqui interfere muito, muito na qualidade de vida. Eu tenho uma mulher, paciente, que emagrece e engorda de novo, porque o marido não aguenta ver ela magra. E não é raro. Tá? O marido começa a ficar com ciúme, começa a ficar com inveja porque ele não consegue perder peso. Menino, é uma coisa terrível. É extremamente tóxica. Tá? Então, tomem cuidado com quem vocês se relacionam. Tá? Não fiquem perto de gente que vocês não gostam. Exercício físico, eu não preciso nem dizer, né? Exercício físico. Eu sempre explico para meus pacientes que o primeiro organismo que teve um sistema nervoso central primitivo, a única função desse sistema nervoso central era fazer o bichinho se mexer daqui para cá. Tanto é que árvore não tem sistema central, planta não tem sistema central, nervoso central. Por quê? Porque ela não precisa se mexer. A gente foi criado para o movimento. Então, quem não se mexe está desfazendo para quê? Está jogando fora para que ele foi criado. O cérebro foi criado para você se mexer, para você procurar comida, para você procurar abrigo. Foi para isso que o cérebro foi criado. Então, isso aqui não é besteira, não é por magreza, não é. Tanto é que paciente que fuma, que faz exercício, vive mais do que paciente que não fuma e não faz exercício. Paciente que bebe e faz exercício vive mais do que paciente que não bebe e não faz exercício. O sedentarismo mata muito mais do que muita doença. Tá? Pela recomendação da OMS, são 300 minutos de atividade física por semana para manutenção. Isso dá 50 minutos de segunda a sexta ou 40 minutos todos os dias. O que representa 3% de uma semana, já que uma semana tem 10.080 minutos. Então, eu acredito que vocês tenham 3%. 3%. Ah, mas eu não gosto de academia. Não precisa. Faz calistenia, faz yoga, faz balé, faz qualquer coisa. Abre um negócio no YouTube e passa 40 minutos dançando. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. É melhor do que nada. O sedentarismo. Habituem-se a lazer ativo. Ah, vou no fim de semana tô de folga, vou ficar assistindo Netflix. Gente, precisa assistir todas as séries. Precisa
Maratonar toda semana, maratona uma semana, na outra vai para uma praia, para um parque, para uma praça. Faz um piquenique, leva as crianças, né? Se mexe. Porque quando você se habitua, você vai ver que é muito bom para o cérebro você estar em contato com a natureza, em contato com... Isso é saúde mental também, você está ao ar livre, pegando sol, pegando, né, bactéria, vitamina S de sujeira. Tem que ter, gente, tem que ter. Tá? Os benefícios, né, melhora na saúde cardiovascular, controle do peso, saúde mental e longevidade. E por último, dieta, né? A última coisa que eu vou falar é dieta, porque eu noto que dieta, ela é muito mal entendida. Dieta é uma palavra que vem do grego, que significa modo de vida. Então, todo mundo aqui já tem uma dieta. Todo mundo aqui come todo dia mais ou menos a mesma coisa. Então, vocês já têm uma dieta. Ela pode não ser adequada, mas vocês já têm uma. Vocês já fazem todo dia mais ou menos. Ninguém come muito diferente de um dia para o outro, normalmente. Errado, tá? Mas, se você me perguntar qual é a melhor dieta, segundo a Universidade de Harvard, esse seria o prato ideal. Metade dele é frutas e vegetais, mais vegetal do que fruta. Vegetal que ele fala, tudo que for legumes e verduras. Cenoura, pepino, tomate, cebola, rúcula, brócolis, couve. Metade do prato era para ser isso aqui. Aí, um pouco seria... Um terço aqui seria de grãos integrais, um quarto, né, de grãos integrais e um quarto de proteínas saudáveis, né? E aí evitar muito leite, evitar muito queijo, evitar embutidos, né? E quanto mais variada a dieta, melhor, né? Quanto mais colorida a dieta, melhor. Eu noto que as pessoas, assim, o que eu noto em consultório é as pessoas entendem muito mal dieta. As pessoas olham para mim e dizem, mas eu vou comer o quê? É a pergunta que eu mais escuto. Eu vou comer o quê? Gente, você vai comer o que vem da natureza. Assim, tudo que vem da terra. Batata, inhame, carne, frango, peixe, tudo que vem, que já vem pronto, né? Que sai de uma planta ou que sai de um animal, é a parte mais saudável. Você não precisa estar contando caloria. Agora, se você pega, por exemplo, um bolinho industrializado, às vezes eu boto no Instagram meus filhos fazendo bolo. O pessoal, mas o glúten faz mal, a lactose faz mal. Gente, o tanto de lactose que tem num bolo, comparado, num bolo feito em casa, comparado com um negocinho daquele que você compra, uma bisnaguinha daquela, que já vem recheada, não se compara. A quantidade de açúcar é muito menor. Então, comer em casa, fazer as refeições em casa, estimular as crianças a fazer. Não é tirar glúten e lactose. Quem não tem alergia não precisa tirar essas coisas da dieta. Mas é o bom senso. Vai comer fora? Come uma vez na semana, não precisa comer todo dia. Tem que pedir iFood toda noite. Tem que se premiar toda noite com doce. Cheguei cansada, vou comer um doce. Toda noite. Toda noite, toda noite, toda noite. Eu tenho um paciente que toda noite ele pede iFood. Eu disse, meu filho, desinstala esse negócio, pelo amor de Deus. Porque, e assim, quando a gente quer melhorar um hábito, a gente tem que tornar ele mais fácil. Se você já tem comida na geladeira ou no freezer, é muito mais fácil descongelar a comida que está pronta do que esperar o iFood chegar. Então, torne a vida de vocês mais fácil. Não, tem que ter um pouco de organização, mas é isso. É tentar comer mais proteína. Principalmente mulher come muito pouca proteína. Muito pouca. Acredite nisso. A gente não come proteína. Principalmente aqui no Nordeste, que a gente foi acostumada, né, a comer muita... A gente come muito carboidrato, principalmente mulher. É cuscuz, é tapioca, é pão. E aí não quer comer... Não gosta de comer carne. A maioria das mulheres não gosta de carne. E os homens, o volume, né? O que eu noto de maior problema para os homens é muita comida no prato, e repete muita comida no prato, e faz 2 refeições no dia, e são 2 refeições de pedreiro, assim. E aí termina excedendo de caloria, tá? E o outro pilar do meu tratamento, que são as medicações anti-obesidade. Muito preconceito também a gente tem, né, com a medicação anti-obesidade. Por que que eu uso? Muito. Porque à medida que você perde peso, a cada quilo que você perde, aumenta em 100 calorias a sua fome. E a cada quilo que você perde, diminui em 30 calorias a sua taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que você gasta para se manter vivo, só respirando. Você ficar deitado o dia todo, a sua taxa metabólica basal vai baixar
a cada quilo que você perde. Por isso que é tão comum a gente escutar as pessoas dizendo assim, fulano perdeu 10 e ganhou 12. Por causa disso aqui, quando ele parou a dieta, que ele parou o exercício, olha isso aqui, olha o rebote, olha a fome que ele está acumulando ali. Tem gente que consegue? Tem. Tem gente que consegue. Só que geralmente quem consegue sem medicação é aquela pessoa que está focada só nisso, ela só fala nisso, ela só pensa nisso, que não é o caso de 90% da população mundial. A maioria das pessoas não pode parar a vida para fazer uma dieta. Então é por isso que eu uso muito a medicação contra a obesidade. Além do que, elas são medicações, como quaisquer outras. Se alguém chegar no meu consultório com diabetes e eu prescrevo um remédio para diabetes, ninguém me pergunta se vai precisar tomar um remédio para diabetes. Se a pessoa tem pressão alta e chega com a pressão alta e eu passo um remédio para pressão alta, a pessoa, beleza, vou ter que tomar para o resto da vida? Vai. E por que isso aqui ninguém quer tomar, minha gente? Não é uma doença, a obesidade é uma doença, tem um CID, é 66. Aí por que, se ela é a mãe de todas as outras doenças, porque ela aumenta o risco de obesidade, ela aumenta o risco de diabetes, ela aumenta o risco de gota, ela aumenta o risco de doença articular, ela tem mais de 200 doenças associadas. Aí eu posso tratar todas as 200 doenças como médica, mas eu não posso tratar a doença que causa todas as outras. Eu não consigo compreender, assim, na minha cabeça eu não entendo. Eu estou dizendo isso porque eu fui obesa. Eu já pesei 85 quilos. E eu não consegui ajuda para perder peso. Eu fui em 5 endócrinos e nenhum quis me prescrever. Foi por isso que eu entrei nessa confusão aqui de ser empreendedora. Eu comecei a estudar nutrologia para meu próprio benefício. E eu só consegui, com 2 crianças pequenas, perder peso porque eu tive ajuda da medicação. É por isso que eu entendo disso aqui. É por isso que eu sei. Eu fiz uma pós de nutrologia na USP e eles não falam nada de medicação para obesidade. Eu tive que ir atrás disso aqui fora do país. Aqui eu não achei. Então, gente, se você tem um IMC acima de 25 e alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, colesterol, gota, qualquer coisa, ou se seu IMC já é acima de 30, você tem indicação formal de uso de medicação anti-obesidade. Se você vai usar ou não, aí já não é assim, aí é uma escolha de cada um. Mas saibam que são medicações seguras. Todas elas foram liberadas para uso. Nenhuma delas é assim, não foi estudada não. Todas foram estudadas. Para ser liberada uma medicação anti-obesidade pelo FDA, ela precisa fazer com que pelo menos metade dos pacientes do estudo percam pelo menos 5% do peso em um ano. Então, todas as medicações que a gente tem anti-obesidade, seja caneta, seja oral, seja não sei o quê, todas elas foram estudadas, todas elas foram validadas e todas elas são seguras. Então, se tem 2 mensagens que eu quero que vocês levem, uma é cuide do sono e a segunda é não tenham medo de remédio para emagrecer. Se bem prescrito, se bem conduzido, se bem adaptado com todas essas mudanças de estilo de vida, que vocês não vão implantar de um dia para o outro, mas que vocês vão implantando aos poucos, vocês conseguem perder peso e vocês conseguem manter peso perdido. Com toda a confusão que é empreender. Tá? Então, eu gosto de falar de estratégias que a gente precisa intervir precocemente. Se você perdeu peso e você começou a reganhar, não espere voltar ao peso máximo para voltar a tomar medicamento. É melhor que você volte logo e segure o peso do que você ganhe 10 quilos e vá atrás do prejuízo todo de novo. Mudança gradual. Eu não acredito em mudanças bruscas, porque as mudanças bruscas não se mantêm. Eu consigo fazer você perder 10 quilos em um mês, consigo, mas eu não faço isso. Porque você não vai manter esse peso. Não deu tempo você se adaptar com a nova dieta, não deu tempo se adaptar com o exercício, não deu tempo regular sono, não deu tempo. Tá? E metas realísticas. Não precisa perder todo o excesso. A maioria dos pacientes com 5 a 10% de perda já melhoram a qualidade de vida muito, já diminui a quantidade de remédio que toma muito. Isso a gente vê demais, demais, demais. Inclusive paciente idoso. Às vezes a gente consegue fazer ele perder 10% do peso, pesa 100, fica com 90 e ele já vai melhorar muito a qualidade de vida dele, tá? Então, como diz o nosso mestre Joel J, gente, a ordem é essa. Primeiro é saúde, depois é família, depois é empreender, depois é o trabalho.
Porque não adianta você ter 100 milhões de dólares na sua conta e você não ter saúde para fazer uma viagem. E você não ter saúde para aproveitar a sua casa nova. E você não ter saúde para dirigir o seu carrão. Ou você não ter uma família para dividir tudo isso. Não foquem só nisso. Vocês são isso aqui primeiro. Eu sei que é difícil. Embre ali me conhece, eu tenho 2 meninos pequenos. Meu caçula tem autismo. É uma luta diária. Mas eu não descuido da minha saúde. Porque para cuidar dele, eu preciso cuidar de mim. Se eu não estiver bem cuidada, ele não está bem cuidado. Se a minha saúde mental não estiver em dia, dele não está em dia. Então, cuidem nessa ordem, tá? Vão mudando aos pouquinhos, não queiram fazer mudanças bruscas. Se você dorme 5 horas por noite, não vai querer dormir 7 de hoje para amanhã. Mas tira a tela mais cedo, bota um livro, faz uma higiene do sono mínima. Aos poucos você vai aprendendo, você vai acostumando. Bota uma meta de cada vez. Saiam desse jogo tudo ou nada, tá? Ou eu faço 100% certo, ou eu não faço nada certo. Não funciona. O tudo ou nada não funciona. A não ser que você vá para o all-in. Eu vou investir tudo nisso aqui e vou ver o que é que vai dar. Mas se não for um all-in, se você quer continuar vivendo sua vida, faça pequenas mudanças. Quer beber mais água? Foca na água. Começa com a água. Quer beber 2 litros de água? Tá. São 4 garrafinhas de 500. Eu tenho que andar com 4 garrafinhas de 500. E tem que terminar essas 4 garrafinhas de 500. Pronto, acostumou com esse tanto de água, aí você bota outra meta. Agora eu quero comer um vegetal por dia. Não tem que comer salada todo dia, não, você não vai. Bota um vegetal por dia, vou comer uma cenoura todo dia. E mata a cenoura naquele dia. Aos poucos você vai acostumando. É sempre assim, gente. Não façam mudanças bruscas, porque a chance de vocês manterem é muito pequena. E eu acho que era isso, né? Minha mensagem final é autocuidado, equilíbrio e longevidade. Autocuidado é cuidar de você antes dos outros e do seu negócio. Equilíbrio, saúde, família e trabalho, sempre. E longevidade. Investir na saúde, você vai conseguir ir mais longe na vida e nos negócios, tá? Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer viver mal. Então, para você viver bem a sua velhice, você tem que começar a cuidar hoje. É como se fosse uma poupança, é um investimento de longo prazo. E aqui estão meus serviços, tá? Eu trabalho com emagrecimento, trabalho também com terapia de reposição hormonal feminina e masculina. Homens perto dos 50 anos, dosem a testosterona de vocês, viu, meninos? Não se esqueçam, porque testosterona não é apenas um hormônio sexual, ele é um hormônio que age no corpo todo. E o que eu tenho pego de rapaz novo, de 40 e poucos anos, com a testo muito baixa, e já com alterações no corpo por causa dessa testosterona baixa, não é brincadeira. E também faço check-ups, né? Avaliação de vitaminas e tudo. O que precisar suplementar, a gente faz tudo lá na clínica. Estou à disposição, vou deixar meu cartão. Podem perguntar se vocês quiserem saber alguma coisa. Não sei se gostaram da palestra, mas é isso. Parabéns. Obrigada. Obrigado.